Belezinha? Boa noite a todos, bora começar a nossa aula aqui de hoje. Gente, é o seguinte, hoje, olha só, a gente vai ver a aula 20B da nossa apostila. Nós vamos falar hoje sobre comprimentos na circunferência. Comprimentos na circunferência. Na aula passada nós falamos sobre ângulos na circunferência, lembra lá? Ângulo central, ângulo inscrito, ângulo excêntrico, interior, exterior, foi isso que a gente viu na aula passada. A gente aprendeu a calcular esses ângulos, agora a gente vai calcular comprimentos na circunferência. Apesar de que na aula passada eu já fiz um comentário, eu vou comentar hoje de novo, tá? Eu vou comentar hoje de novo sobre algumas coisas, alguns comprimentos na circunferência, tudo bem? Vamos lá. Então, nosso objeto de estudo hoje é a circunferência, tá? Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam de um ponto fixo, ou seja, que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. E aí, essa distância nós chamamos de raio, tudo bem? Olha só, eu tenho aqui uma circunferência, ó, de centro. Eu vou chamar esse centro aqui de O. Tudo bem? Esse centro O. E o raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. Vou chamar aqui, ó, R. Esse R aqui é o raio da circunferência. Galera, a gente vai falar sobre comprimentos na circunferência. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre comprimentos na circunferência, aliás, a primeira coisa é a medida do raio dessa circunferência, que é a distância do centro até um ponto qualquer aqui, ó. Se eu tenho aqui um ponto P, o raio é esse segmento OP, né? É esse segmento OP aqui, ó. Esse segmento OP é o raio. A medida dele é R, tudo bem? Agora, olha só, imagina que você tem uma circunferência aqui com um barbante. Pega um barbante e enrolou num tambor ali, por exemplo, você tem uma circunferência com barbante, não é? Aí você quer saber qual é o comprimento aqui, o perímetro da circunferência. Imagina que você pega esse barbante, você cortou aqui e esticou, tá? Esse daí vai ser o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência. Como que a gente faz para calcular o comprimento de uma circunferência? Comprimento de uma circunferência eu vou chamar aqui de Czão, tá? Czão. Como é que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência, gente? Isso aqui vai ser o quê? 2πr. 2πr. Tá? Os matemáticos antigamente aí fizeram alguns experimentos e eles fizeram o seguinte, eles perceberam que toda vez que você dividia o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, o que é diâmetro? Lembra de diâmetro? O que é diâmetro? O diâmetro é a corda que passa pelo centro. A gente viu isso aqui, né? Ó, por exemplo, diâmetro... Luiz, fala, Ali. E aí, querido? carteiras aqui, pode ser? Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Vai lá. Ó, o diâmetro, gurizada, é esse segmento PQ. Todo segmento que passa pelo centro da circunferência é o diâmetro. E a medida do diâmetro, olha só, a medida desse diâmetro aqui é o quê? É 2R, tá? 2R. Então, olha só, toda vez que você divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, galerinha, esse experimento, qualquer que seja essa circunferência, a gente percebe que vai acontecer uma coisa, ó. Você pega aqui o comprimento e divide pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio. Essa divisão, essa razão aqui, ela dá sempre o mesmo número. Tranquilo, Ali, fica em paz. Dá sempre o mesmo número. Que número que vai dar quando você divide aqui o comprimento pelo diâmetro? Os caras perceberam que vai dar um número aí aproximadamente 3, né? 3,14, ó, aproximadamente isso aqui. 3, ó, esse número aqui, ó. Na verdade, esse número aqui é uma dízima não periódica, é um número irracional. Quem que é esse número aqui mesmo? É o número π. Daí que vem o número π. Qualquer circunferência, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, dava sempre esse mesmo cara aqui. Tá? Quando percebeu que esse cara aqui era uma constante, batizamos esse cara aqui de π. Tudo bem? É esse número aqui, é o número irracional. Belezinha? Então, por isso que o comprimento da circunferência aqui é 2 vezes r, que é o diâmetro, vezes o π, que é esse número irracional aí. Tá? Lembrando que π é o número 3,1415,9, é um número irracional, uma dízima não periódica. Belezinha? Então, raio, diâmetro
de uma circunferência e comprimento da circunferência. Não confunda que a gente não falou sobre isso ainda, a gente vai falar daqui uns dias sobre a área do círculo. A área do círculo é uma outra formulazinha, né? O pessoal confunde muito com isso aqui. Tudo bem? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Joia. Então, comprimento da circunferência é a primeira coisa. Ó, agora eu vou falar, eu já comentei isso aqui na aula passada, eu vou falar sobre comprimento de um arco. Comprimento de um arco de circunferência. Esse comprimento aqui eu vou chamar de L, tá? O que é um arco de circunferência? Olha só, você tem uma circunferência aqui, você tem aqui o centro da circunferência que eu chamei de O. Se eu pegar dois pontos dessa circunferência aqui, peguei um ponto A e peguei aqui um ponto B. Se eu unir esses dois pontos aqui numa linha reta, eu tenho um segmento, na verdade é uma corda, né? Corda AB. Agora, se eu pegar e unir esses dois pontos aqui através da circunferência, eu tenho aqui um arco. Eu tenho um arco AB. Tá vendo? Então eu tenho aqui esse arco AB. Tá vendo? Esse arco AB. Esse arco ele tem um comprimento. Ele tem um comprimento. O comprimento desse arco, olha só, vou pegar aqui, ó, comprimento do arco AB, tá? Eu vou chamar de L. A gente viu na aula passada, eu comentei que nós temos outra coisa aqui, ó. Nós temos a medida desse arco AB. Medida do arco AB. Tá vendo? Aqui é comprimento do AB e medida. É a mesma coisa? Muita gente confunde isso aqui. Muita gente confunde. Acha que é a mesma coisa. Comprimento de um arco e medida de um arco. Na verdade, nos exercícios, o pessoal não dá nem bola. Acho que é tudo a mesma coisa quando você faz a leitura lá, né? É aí que está o erro. Por isso que muita gente erra e se confunde a resolver exercícios desse tipo aqui. Comprimento de um arco é uma coisa. Medida do arco é outra. Comprimento é o quê? Comprimento é a distância percorrida aqui do A até o B passando pela circunferência. Essa distância aqui percorrida, certo? E medida? A gente viu na aula passada. O que é medida de um arco? Como é que eu meço um arco? Você pega as extremidades dele, liga com o centro, ó, e aí formou um ângulo aqui. Formou um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, chamando de alfa. A medida desse ângulo é a medida do arco, né? A medida de um arco é a medida do ângulo central, tá? Ângulo central, que enxerga o arco, tá vendo? Belezinha? E aqui nós temos o raio. Eu tenho o raio. Aqui é o comprimento. Eu vou chamar aqui de L, né? O comprimento desse cara aqui é L. Qual que é a relação que a gente viu entre L, R e alfa? Qual que é a relação que existe entre esses três caras aqui? A gente viu na aula passada isso. A gente viu na aula passada. Lembra? Alfaiate faz largas roupas. Alfaiate faz largas roupas. Como eu quero calcular o comprimento, multiplicando cruzado, eu tiro que o comprimento, ele é o quê? Ele é alfa vezes o raio. Gente, o comprimento de um arco é só você pegar o ângulo central e multiplicar pelo raio. Só que tem um detalhe aqui. Esse ângulo alfa, ele tem que ser expresso em radianos. Ele tem que ser expresso em radianos. E aqui que está um detalhe, né? Como é que a gente faz para transformar graus em radianos? A gente viu isso aí na aula passada. Qual que é a relação que existe, hein? 180 graus corresponde a π radianos. 180 graus corresponde a π radianos. Essa é a formulazinha que a gente vai utilizar para conversão, né? A gente vai fazer uma regrinha de 3. Vai fazer uma regrinha de 3 aqui. Belezinha? Tranquilo? Então vai lá, vamos fazer um exemplo aqui? Vamos fazer um exemplo rapidinho? Ó, como que seria? Eu tenho aqui uma circunferência, tá? Eu tenho uma circunferência aqui, do centro O, e eu tenho aqui um arco, vou chamar de AB mesmo, vou chamar de AB. Olha só, de A até B, lá na física, lá tem bastante probleminha aí para calcular a velocidade e tal, um ponto saindo do A e do B ali, né? Eu quero calcular a velocidade média. Velocidade média, por exemplo, né? Eu preciso saber essa distância percorrida aqui, não é? Distância percorrida. Então aqui é o L.
Galera, imagine que essa circunferência aqui tenha raio, sei lá, 12 centímetros. Ó, o raio aqui é 12 centímetros, Amanda, 12 centímetros. Tá vendo? E esse ângulo aqui seja de 120 graus. Cara, como você faz para calcular o comprimento daquele arco ali? Uma circunferência de 12 centímetros de raio e um ângulo de 120 graus. Vamos que vamos. Eu vou usar essa fórmula aqui, né? Só que eu preciso primeiro passar esse ângulo para radiano. Como é que eu faço para passar para radiano? Vamos lá? Olha só, vou passar primeiro para radiano. 180 graus corresponde a π radiano. Π radiano. Tá? Então, eu vou passar 120 graus, seja bem-vindo, Mariana, para radiano. É x radiano aqui. Essa tinta aqui tá ruim, né? Esse azul aqui tá ruim demais. Deixa eu ver se esse outro tá bom. Ah, tá bem, ó. E aí, galera, como que a gente faz aqui? Multiplicando cruzado, eu tiro que o x é quanto? O x é quanto aqui? 120π sobre 180. Passa a xerenga nesse zero com esse zero e simplifica por 12 com 18, que dá por quanto? Por 6, né? Dá por 6. Daqui eu tiro que... tô chamando de alfa aqui esse ângulo aqui, né? De alfa. Arfa. Arfa vale quanto? 12 por 6. Dá 2π sobre 18 por 6, 3 radianos. Galerinha, 120 graus corresponde a 2π sobre 3 radianos. Vamos se acostumando, porque aliás, hoje a gente já vai praticamente entrar em trigonometria. E a gente vai percorrer um bom tempo com essa tarda trigonometria aí. Né, Bianquinha? Você já sabe, né? Um bom tempo estudando a trigonometria. E lá na trigonometria a gente estuda arcos, né? Expresso nessa unidade aí que é o radiano. Tudo bem? Agora sim a gente tem tudo para calcular o comprimento daquele arco ali, ó. Esse comprimento aqui, L, vai ser o quê? Alfa vezes o raio. Ei, o alfa é aquele cara ali. 2π sobre 3. Vezes, quanto que é o raio? 12. O raio é 12. Ei, ó, 12 por 3, quanto que dá isso aqui? Vai dar 4, né? 4 vezes 2π, ó, vou colocar aqui, ó, 2π vezes 4. Quanto que dá isso aqui, gente? 8π centímetros. 8π centímetros, porque o raio está em centímetros, então a distância aqui vai estar em centímetros, comprimento. Ah, professor, tem exercício que pede para a gente usar uma aproximação para π. Exato. Aí depende do exercício. Tem exercício que pede para usar π igual a 3, π igual a 3,1. Aí se ele não falar nada e a resposta não tiver π, aí eu sugiro que você substitua o π por 3,14. Usa duas casas após a vírgula aqui, que é uma boa aproximação na maioria dos exercícios, tá? Então vai lá, como é que vai ficar ali? 8 vezes 3,14. Renan, passa para nós aí. Quanto que vai dar? 8 vezes 3,14 vai dar quantos centímetros? Aproximadamente aqui, né? Porque nós aproximamos o π. Fica à vontade, Ali. Vai lá, Renan. Tá no jeito aí? Hã? Tá no jeito. Quanto que deu? Vai dar 25,12. 25,12 centímetros? É isso aí? Tá certo? Será? Meu nariz. Será? Pergunta para Alexa aí. Pergunta para Alexa. Alexa, quanto que é 8 vezes 3,14? 8 vezes 3,14 é igual a 25,12. Ah, Renan. Arrebentou, hein, Renan? Olha só. 25,12. Belezinha? Fechou? Tranquilo? Então é importante, tá, gente? Primeira coisa, saber a diferença de comprimento de um arco para medida de um arco. A medida desse arco é quanto? 120 graus. Ou 2π sobre 3 radianos. E o comprimento dele? O comprimento está aqui, ó. Belezinha? Tá? Tranquilo. Galera, uma outra coisa importante aqui, que eu preciso falar nessa aula, praticamente aí o assunto mais importante, eu vou definir uma coisa chamada potência, ó, isso aqui, ó, potência de um ponto em relação
a uma circunferência. Já ouviram falar sobre isso? Potência de um ponto em relação a uma circunferência. Potência de um ponto em relação a uma circunferência. Vamos lá, o que é isso? O que é isso? Olha só, deixa eu pegar aqui um ponto P interior à circunferência. Interior. Então, olha só, eu tenho aqui uma circunferência, tá? Centro O, e eu tenho um ponto P aqui no interior. Eu posso ter um ponto P no interior, eu posso ter um ponto na circunferência e eu posso ter um ponto fora da circunferência, exterior. O que seria a potência desse ponto aí com relação à circunferência? Lembra que a potência de um ponto depende da circunferência, né? Dependendo da circunferência. Essa circunferência aqui, se eu pegar outra circunferência, a potência vai ser diferente. O que significa isso? Para definir potência de um ponto em relação à circunferência, eu preciso traçar uma reta por esse ponto, que toca a circunferência. Lógico que qualquer reta que toque que passa por esse ponto vai ser uma reta secante à circunferência. O que é isso? O que é uma reta secante? Uma reta secante é uma reta que corta a circunferência duas vezes aqui, ó, num ponto A e aqui num ponto B. Tá vendo? Então eu quero determinar a potência desse ponto P em relação a uma circunferência, tá? Então, ó, vamos definir aqui. Vou chamar assim, ó, de potência desse ponto P com relação à circunferência. Vamos dar o nome para essa circunferência aqui, circunferência lambda, circunferência C, a gente pode dar o nome que a gente quiser para ela. Ó, a potência daquele ponto P com relação à circunferência lambda, o que vai ser? Vai ser definida assim, gurizada, ó. Vai ser definida assim, ó. Vai ser a distância de P até A, a medida do segmento PA, vezes a distância de P até B. A definição de potência de um ponto com relação à circunferência e um ponto interior à circunferência é assim, ó. É PA vezes PB. Então, ó, se essa distância de PA aqui vale, sei lá, 4 centímetros e essa distância de PAB vale 2 centímetros, quanto que vale a potência ali, hein? Quanto que vale a potência do ponto P? Ó, potência daquele ponto P com relação a lambda vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 2. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 8. Oi. Essa potência, ela está aí na circunferência? Então, a potência, o que é a potência? É um número. É um número. Professor, para que ela serve? Sozinha, não serve para nada. Ela vai ser útil daqui a pouquinho, a hora que eu enunciar aqui um resultado. Para que serve esse número aí? Para nada. Tá? Mas já você vai entender. E se eu tiver um ponto fora da circunferência? Ó, se eu tiver aqui um ponto P exterior à circunferência. Vou colocar aqui, ó, a lambda. Como é que vai ser? Você tem aqui uma circunferência lambda, tá? E eu tenho um ponto P aqui, no exterior. Eu preciso pegar uma reta que passa por esse ponto que toca a circunferência, pelo menos toque. Eu tenho duas situações, né? Eu posso pegar uma reta secante. Essa reta aqui é secante, por que ela é secante? Porque ela corta quantas vezes a circunferência? 2 vezes. Reta que corta uma circunferência 2 vezes é chamada de reta secante, tá? Nesse caso, galerinha, a potência do ponto P com relação a lambda vai ser o quê? Vai ser calculado assim, ó. Vai ser PA vezes PB. É a distância de P até A vezes a distância de P até B. Professor, faz um exemplo aí. E aqui esse exemplo vai ser interessante. Ó. Imagine que aqui meça 6 centímetros e aqui meça 2 centímetros. Quanto que vai ser essa potência aqui, gurizada? Potência de P com relação a lambda. Quanto que vai ser? Cuidado, hein? Isso aqui engana.
Engana um pouquinho. Por quê? É a distância de P até A. Quanto que é a distância de P até A? É 8. Eu vou até colocar assim, eu vou colocar aqui 6 mais 2, não pode esquecer. Vezes a distância de P até B. Dá quanto? 2. Tá vendo que tem que ver daqui até o final, ó. Tem gente que coloca 2 vezes 6 aqui. Cuidado, não é 2 vezes 6 não. Quanto que dá isso aqui? Essa potência aqui vai dar quanto? 8 vezes 2 dá quanto? 16. A potência vale 16. Tá? Beleza. Professor, eu poderia pegar uma reta tangente? Poderia. Poderia pegar uma reta tangente. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui é uma reta secante. Secante. Vamos pegar uma reta tangente. O que é uma reta tangente à circunferência? Ela só encosta na circunferência. Tem um único ponto em comum. Então, ó, Amanda, eu vou pegar uma aqui, ó. Essa aqui é uma reta tangente. Ela só encosta na circunferência aqui no único ponto. Vou chamar de ponto C. E aí, eu posso também calcular a potência desse ponto P usando aquela reta ali. Se for essa reta tangente aqui, como é que vai ser? Ora, vai ser PC vezes PC. Só tem um ponto. Quando tem dois pontos, você não calcula a distância de P até um ponto vezes a distância de P até o outro ponto. Como só tem um ponto em comum com a circunferência, eu vou repetir. Ó, distância de P até C vezes a distância de P até C. Nesse caso, isso aqui vai ser PC ao quadrado. Eu posso utilizar, se for uma secante, a potência vai ser aquilo ali. Se for uma tangente, a potência vai ser isso aqui, ó. Essa distância aqui vezes ela mesma. Tá? Você pode calcular a potência dessas duas, dependendo, né, que reta que você tem. Se tem uma secante, você calcula desse jeito aqui. Se tem uma tangente, você calcula desse jeito aqui. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos para a parte mais interessante. Resultado aqui, ó. Esse resultado aqui que vai ser útil para a gente. Tá? Olha só. A potência, vou escrever, tá? Isso aqui é importante. A potência de um ponto em relação a uma circunferência independe, essa palavrinha aqui é importante, independe da reta escolhida. Aí sim, isso aqui vai ser útil para a gente. A potência só, por si só, ela não vai servir para nada para nós. Agora esse resultado aqui vai ser legal. Certo? Então, ó, ele fala o seguinte, a potência de um ponto com relação à circunferência, ela não depende, né, ou independe da reta que você escolheu. Da reta que você escolheu. Certo? Então, ó, se você... Ele está falando o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Se eu tiver um ponto interior aqui, vou pegar um ponto P1. Esse ponto P1 aqui. Cara, se eu pegar essa reta aqui, que corta a circunferência nos pontos A e B, ou se eu pegar essa reta aqui, que corta a circunferência aqui nos pontos C e D, esse ponto vai ter a mesma potência. Esse ponto vai ter a mesma potência. Significa o quê? Significa que, se ele vai ter a mesma potência, se eu usar essa reta aqui, R1, vai ser a mesma potência se eu usar a reta R2. Como é que seria a potência desse ponto P1 com relação a R1? Eu vou chamar de P aqui. Não precisa de P1 não. Como é que seria? A gente aprendeu a calcular. Como é que seria a potência usando a reta R1? Seria o quê? PA vezes PB. Se independe, isso aqui é igual se eu calcular a potência usando essa reta R2. O quê? PC vezes PD. Esse resultado aqui é interessante pra gente. Isso aqui dá pra gente resolver bastante coisa. Certo?
Então, por exemplo, se eu sei que, ó, essa distância aqui vale 8 centímetros. Essa distância aqui deixa eu pegar aqui, se essa distância aqui vale 6 centímetros e essa aqui vale 4 centímetros. Quanto que vale essa aqui, ó? Usando esse resultado, você consegue achar essa distância aqui. Como é que seria? PA vezes PB. PA é quanto? PA é quanto? Quanto que é PA? Daqui até aqui, ó. 8. 8 vezes PB. X é igual. PC é 6 vezes PD, 4. Consigo achar o X ali. Olha só. 8x é igual a quanto que dá aqui? 24. X é 24 sobre 8. Então o X vale quanto? 3 centímetros esse pedacinho aqui. Ó. Tá vendo? Então esse resultado aqui é importante pra gente. Tá? Claro que a gente vai aceitar. A demonstração é bem trabalhosa pra gente mostrar isso aí. Mas a potência independe da reta que você pegar. Se você calcular a potência por essa reta ou por essa, tem que dar a mesma coisa. Então você iguala esses resultados aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu posso utilizar também uma reta, um ponto exterior ali. Um ponto exterior ali. Então olha só. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. A gente fez aquele exemplo lá, né? Imagina que você tem um ponto P aqui. Você tem um ponto P aqui. E aí, vamos lá, eu vou pegar uma reta secante. Vou pegar uma reta secante, aqui é o A e aqui é o B. E eu posso pegar outra secante. Eu posso pegar uma tangente. Tanto faz, ó. A maioria dos exercícios aí, ele é assim, ó. Ele é desse jeito aqui. Vamos lá. Ali a gente tinha feito o quê? A gente tinha feito o seguinte, aqui era 6 centímetros, não vou repetir aquilo ali. E aqui é 2, né? E aqui é 2. Quanto que vale esse cara aqui? Quanto que vale esse cara aqui? Olha lá, você consegue. Você consegue calcular a distância desse ponto aqui até o ponto de tangência lá, que é o ponto C. Tá vendo? Se você conhece essas medidas aqui. Quanto que vai valer? Quanto que vai valer essa distância? Vamos lá. Se independe da reta a potência, se eu usar essa secante aqui, vai ser quanto? Usando essa secante. Vai lá, a potência vai ser quanto? Vai ser PA, ó, vou colocar aqui, ó, PA vezes PB é igual, se eu usar a tangente, vai ser PC vezes PC ou PC ao quadrado. PA quanto que é? PA é 8. PB 2 é igual PC x ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? 16 igual a x ao quadrado. Quanto que é o x, gurizada? 4. 4 centímetros. Ó. Você consegue achar essa distância aqui, ó. 4 centímetros, tá vendo? E tem muitos exercícios envolvendo distância de ponto até o ponto de tangência ali, ó. Já viram aqueles exercícios? Tem lá circunferência, né, tangenciando. Os exercícios mais legais aí, ele fala da tal da circunferência tangenciando alguma reta, né? Alguma reta aí. E aí, o que vocês acharam? É legal, é bacana, é simples isso aqui, entenderam? Que a potência de um ponto com relação à circunferência independe da reta. Você pode pegar uma reta, se ele estiver fora ali, né? Uma reta secante, uma reta tangente. E aí, calculando essas potências aí, a gente consegue encontrar vários comprimentos aqui, ó, principalmente a distância do ponto P ao ponto de tangência. Tá certo? Olha só, tem um resultado interessante aqui também, ó. Vou colocar um asterisco aqui. Acontece muito isso, ó. Você tem uma circunferência e tem um ponto P aqui. Agora sim, isso aqui aparece bastante aí. Tem muitos exercícios assim, ó. Professor, se independe da reta, a potência desse ponto com relação à circunferência, e se eu pegar duas tangentes? Se eu pegar uma reta tangente aqui, tem esse ponto aqui, vou chamar de A, e se eu pegar essa outra tangente aqui? Tá cortando só uma vez aqui, tá, gente? Ó, tá claro, né? Só um pontinho aqui, ó. Vocês viram?
Se aparecer outra coisa aqui diferente, é o Zé Godinho que fez. Olha só, aqui é o ponto B. Tá vendo ali? Cara, vocês sabem, né? A potência desse ponto P com relação a essa reta aqui seria o quê? Seria o quê? Com relação a essa reta R1 aqui. PB ao quadrado. Então seria PB ao quadrado. Que é a mesma coisa que a potência com relação à reta R2, que é quanto? PA ao quadrado. Cara, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o que acontece? Posso cortar esse quadrado aqui, não é? Qual que é a conclusão que a gente tira, hein? PB é igual a PA. Gurizada, se eu tenho um ponto fora da circunferência, eu tenho dois pontos de tangência aqui, de retas que passam por esse ponto aqui. Ó. São dois, tá vendo? Tem duas retas tangentes à circunferência que passam por esse ponto. E a distância desse ponto até cada ponto de tangência é sempre a mesma. Daqui até aqui tem x, daqui até aqui vai ter x também. O que tem de exercício que a gente precisa usar esse princípio aí, quando você tem, por exemplo, uma circunferência inscrita num polígono, né? Vamos lembrar aqui, deixa eu colocar aqui um exemplo, uma coisa que aparece bastante. Uma circunferência inscrita num quadrilátero. Circunferência inscrita num quadrilátero. Imagina que você tem isso aqui, ó. Só para quadrilátero. Todo quadrilátero dá para escrever numa circunferência? Todo quadrilátero eu consigo colocar um círculo, uma circunferência inscrita nele ali, por dentro? Sim ou não? Não. Quando é que eu consigo isso? Isso aqui vale A, aqui vale B, aqui C e aqui D. Para ser inscritível, ó, vou colocar aqui, ó, quadrilátero não, esquece. Vou falar sobre o Teorema de Pitot. Já ouviram falar? Teorema de Pitot. Olha só, o que fala o Teorema de Pitot? A soma dos lados opostos aqui, ó, A mais C é igual a B mais D. Tem esse teoreminha aqui, ó. Interessante. A gente está falando sobre comprimentos, né? Eu ia falar sobre ângulos, né? Mas ângulos foi na aula passada. Eu vou falar sobre comprimentos. Acontece isso aqui. Agora, olha só. A ênfase aqui é o seguinte, ó. Esse ponto aqui, a distância dele até esse ponto aqui. E a distância dele até esse ponto aqui, porque a circunferência está tangenciando aqui, não tá? Gente, daqui até aqui quanto que é? X. E daqui até aqui? X também. Se daqui até aqui tem Y, quanto que é daqui até aqui? Y também. Tá vendo? Aí daqui até aqui tem Z. Quanto que é esse pedaço aqui? Z também. E aqui é W e aqui também vai ser W. Tá vendo? Por causa desse resultado aqui, ó. Se eu tenho um ponto fora aqui, esse vértice, ó, a distância até o ponto de tangência é igual à distância até outro ponto de tangência, tá vendo? Então a gente usa esse resultado aqui, tá? Várias vezes em uma porrada de exercício. Inclusive tem no exercício da nossa apostila aqui. Fechou? Belezinha? Tá. De teoria é isso que a gente tinha. Vamos fazer exercício? Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver o que a gente tem aí, ó. Vira pra cá. Vem comigo aqui pro outro lado. Vai lá, alguém vai bater a chapa? Pode apagar ali? Hã? Sim ou não? Deixa eu ver. Onde que tá o exercício aqui? Página 61? Página 61. Pode apagar, gurizada? Então vamos lá. Exercício 1. Exercício 1. Vamos lá. O que ele está falando aí no exercício 1, hein? Olha comigo aqui. Exercício 1. Ele está falando assim, ó. Acompanha aí. Uma bicicleta tem uma roda de 30 centímetros de raio e outra de 40 centímetros de raio.
Sabe-se que a roda menor dá 136 voltas para certo percurso. Determine quantas voltas dará a roda maior para fazer o mesmo percurso. Eita, olha só, vamos imaginar aqui, ó, um desenho aqui só para a gente... Aqui está o solo, eu tenho uma bicicleta, eu não vou desenhar a bicicleta porque eu sou horrível para desenhar a bicicleta, mas você tem aqui a roda, uma roda da bicicleta. Essa roda aqui, ele falou que o raio vale quanto? O raio vale 30 centímetros. 30 centímetros o raio dessa roda aqui. Tem outra roda que o raio vale 40 centímetros. Tem uma outra roda aqui, o raio vale 40 centímetros. Tudo bem? Ele fala o seguinte, ó. Ele fala aqui, sabendo-se que a roda menor dá 136 voltas num certo percurso, então essa roda aqui deu 136 voltas num determinado percurso. Voltas. Ele quer saber o seguinte, ó. Determine quantas voltas dará a roda maior para fazer o mesmo percurso. Para fazer o mesmo percurso. Galera, olha só. Num determinado percurso, essa roda aqui é o seguinte, ó. Esse ponto, cada volta que essa roda dá, ela percorre uma distância aqui no solo de quanto? Olha só, se essa roda aqui dá uma volta, esse ponto que vai fazer isso aqui, ó. Aí chegou aqui, ele deu uma volta, não é? Então, a distância que ela vai percorrer aqui é justamente o quê? Contando que não está deslizando, não está derrapando, não está nada, o que acontece? Cada volta ela vai percorrer um comprimento dela mesma, não é? Um comprimento dela mesma. E aí, num determinado percurso, a distância que essa roda vai percorrer vai ser igual à distância que essa roda aqui vai percorrer, não vai? Se eu chamar essa aqui de roda 1 e essa aqui de roda 2, então a distância que a roda 1 vai percorrer vai ser igual à distância que a roda 2 vai percorrer. Tudo bem? Certo? E aí, você pode pegar essa distância, ó, o número de voltas multiplicado pelo comprimento. O número de voltas multiplicado pelo comprimento. Como é que vai ser isso aqui? Essa distância vai ser o número de voltas, que eu vou chamar de N, vezes o comprimento, que eu vou chamar de C1. Isso aqui vai ser N2 vezes o comprimento, que eu vou chamar de C2. Ele quer saber o N2, ó, que é o número de voltas, tá? Ó, N2 voltas essa roda maior vai dar. Isso aqui é N1. Quer ver? Aqui, ó, são quantas voltas? 136. Qual que é o comprimento dessa roda 1 aí? Comprimento nós vimos lá, primeiro resultado que eu coloquei aqui. 2π vezes o R1, que é quanto? 30. Isso aqui vai ser igual, o N2 é o que eu quero, vezes o comprimento dessa roda aqui. 2π vezes o quê? 40. Na verdade, vocês viram aqui, tá tudo multiplicando. Eu tenho 2π de um lado e 2π do outro. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Ó. Na verdade, galera, tem um resultado aqui, né? Ó. Você pega aqui o número de voltas. O que sobrou? O número de voltas e o raio. O número de voltas depende somente do raio. Tem exercício que chama isso aqui de engrenagens, ao invés de ser roda de bicicleta, né? Chama de engrenagens. Aí ele fala lá que as engrenagens não tem aqueles dentes lá, com a correia. Então, tem engrenagem que tem, que anda de bike aí, ó. Falar em bike, nós vamos preparar um pedal aí, nós aqui do curso, né? Num sabadão aí nós vamos fazer, eu vou preparar o primeiro pedal, né? Pedalão do Luizão, tá? Quero todo mundo em forma aqui, não é só estudar não, matemática não, aqui tem que entrar em forma física também, entendeu? Vocês vão ver. Daqui a pouco eu mando para vocês mais informações sobre isso, tá? O pessoal que pedala aí, nós temos as coroas lá da bike, né? As coroas, tem as catracas, né? Então, hoje em dia, o pessoal usa uma coroa só na frente. E aí, a coroa depende do número de dentes que ela tem, né? Tem coroa de 32 dentes, tem de 35 e tal. Quanto maior o dente, significa que vai ser o quê? Maior o raio. Então, olha só. O número de voltas
é inversamente proporcional ao raio, ou ao número de dentes. Por que inversamente? Porque está multiplicando, né? Está multiplicando, tá vendo? Então, quanto menor o raio, ela vai dar mais voltas ou menos voltas? Quanto menor o raio, mais voltas. Quanto maior o raio, menos voltas. Inversamente proporcional. Tudo bem? Isso é importante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece aqui, ó? O N2 está multiplicando pelo 40, o 40 passa dividindo aqui. Como é que vai ser? Concorda comigo que o N2 vai ser 136 vezes 30 sobre 40? 40 passou ali. Posso cortar esse zero com esse zero. Quanto que dá isso aqui, hein? Fala pra mim. 102 voltas. Olha só. A de 30 centímetros de raio, no mesmo trajeto, dá 136 voltas. A outra que tem um raio maior, obviamente, vai dar menos voltas. Vai dar quantos? 102 voltas. Isso no mesmo trajeto, mesmo percurso. Coisas mais legais, mais interessantes, vocês verão também lá com o professor Sami. Eita, quem faz o curso do Sami, né? Ou o curso do singular, vai ver lá em física, né? Transmissão de movimento. Legal pra caramba. Tudo bem? Mas beleza, nosso papel aqui é calcular comprimento e circunferência, né? Aqui na matemática. Bora para o exercício 2. Gente, vocês estão entendendo? Tranquilo? Belezinha? Bom demais. Vamos lá para o exercício 2. Exercício 2. O que nós temos aqui no exercício 2? Ah, esse aqui é legal, hein, cara? Puxa vida, quem fez? Vocês Gran Rio. Quem já fez isso aqui? Trash ou não? Eita, pega. Conseguimos. Ficou muito grande? Tá bom, né? Tem uma correia aqui, ó. Uma transmissão. Olha só. Vamos lá, vamos ver o que ele está falando aí. Ó, o centro das três polias de um mecanismo estão sobre os vértices de um triângulo equilátero de lado L. Triângulo equilátero de lado L. Os vértices aqui, ó, tem aqui esse centro, esse centro, esse centro aqui. Os centros, ele fala que é um triângulo equilátero de lado L. Se eu ligar aqui, se eu ligar aqui e ligar aqui, esse triângulo aqui tem lado L. É isso que ele está falando? O centro das três polias estão sobre os vértices de um triângulo equilátero de lado L. Então a distância daqui até aqui é L. Vou colocar daqui a pouquinho aí. O diâmetro de cada polia é muito próximo de L. O diâmetro, o que é o diâmetro? 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Então aqui o diâmetro aqui é L, então aqui também é L. O comprimento da correia MNPQRSM é... Galerinha, tem uns pontos aí, ele quer saber o comprimento dessa correia aqui. Ó. Tem uma correia ligando essas transmissões aqui, essas engrenagens, né? Essas polias. Ele quer saber o comprimento dessa correia. O que eu vou fazer para resolver esse exercício aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir em partes aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou fechar, porque esse ponto aqui está tangenciando a polia, não é? É como se fosse uma reta tangente aqui, ó, ela tangenciar. Se você fosse continuar aqui, ó, ela ia fazer isso aqui, ó. Ela é tangente. Então, o raio é sempre perpendicular à tangente. O raio é sempre perpendicular à tangente. Tudo bem? Então, ó, eu posso fechar aqui, ó, formando 90 graus, tá vendo? Quanto que vale isso aqui, esse retângulo aqui? Isso aqui vale quanto, hein? Vale L. Isso aqui vale L. Ó, isso aqui vale L. Porque esse triângulo equilátero aqui tem lado L. Tudo bem? Beleza, aquilo ali vale L. Agora, olha só. Você concorda que eu quero calcular o comprimento da polia. Eu vou calcular esse comprimento aqui que você já sabe que é L. Ó. Esse comprimento aqui é L. Se eu fechar aqui, eu tenho também esse comprimento aqui, que é quanto? Que é L.
E se eu fechar aqui, ó, 90 graus, aqui também, eu tenho esse comprimento aqui, que também é L. Então aqui eu já computei quanto, hein? 3L. Já computei 3L. Belezinha? O que está faltando? Está faltando a gente computar essas outras partes ali, ó. Por exemplo, essa parte que está conectada à polia, que na verdade se trata do quê? Se trata de arcos de circunferência. Aqui é a mesma medida, porque as polias são iguais, não são? É a mesma medida. E aqui também, ó, é a mesma medida. Tudo bem? Vamos calcular uma dessa aqui? Vamos calcular uma dessa aqui? Olha só. Vem comigo aqui, ó. Aqui é 90 graus, não é? Porque não é um retângulo? Aqui é 90. Aqui também é 90 graus. E aqui, esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui? 60 graus. Por quê? Porque ele falou que esse triângulo aqui dentro é equilátero. Se o triângulo é equilátero, além de todos os lados iguais, todos os ângulos são iguais a 60. Quanto que deu aqui, gurizada? 90 com 90, 180. 180 com 60, 240. Sobra quanto para esse ângulo aqui de dentro que é que eu tenho interesse aqui, ó? Esse aqui é o nosso alfa. Quanto que vale ele? Para 360? 120. Opa, se eu não me engano, a gente já fez um exemplo hoje assim, com um ângulo de 120, né? Então isso aqui é o comprimento de um arco enxergado por um ângulo de 120. Por um ângulo de 120. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o seguinte, ó. Qual que é o raio desse negócio aí? Qual que é o raio? O raio é L sobre 2. O raio é L sobre 2. Então eu quero calcular ali. Vou chamar aqui de... Posso chamar de X esse comprimento aqui? Vou chamar de X. Então, quem que é o X? O X, lembra daquela fórmula que a gente colocou lá atrás? Eu chamei de L, né? Mas eu não vou chamar de L porque eu já chamei de L aqui. Como que é o comprimento de um arco? Como que a gente calcula mesmo? Alfa vezes o raio, né? O alfa, quanto que vale? 120, mas a gente tem que passar para radiano. A gente já fez isso. Quanto que vale? 2π sobre 3. Precisa fazer de novo? Não, né? 120 graus em radianos é 2π sobre 3. Vezes o raio, que é quanto, galera? O raio, olha só, ele falou várias vezes, ele falou que esse lado do triângulo aqui é L e que o diâmetro é aproximadamente L. Se o diâmetro é L, então significa que o raio é L sobre 2, né? Entendeu? Então aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Vocês entenderam? Sim? Ó, aqui é L sobre 2 mais L sobre 2, isso que dá um L inteiro, ó, que é justamente esse L inteiro aqui. Tranquilo? Então o raio é L sobre 2. O raio é L sobre 2. Ei, posso passar a xerenga nesse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo. Sobrou quanto? Isso aqui? Sobrou π vezes L sobre 3. Vamos lá. Eu quero calcular o comprimento da polia. Ó, eu vou chamar aqui o comprimento da correia, perdão. Comprimento da correia. Eu vou chamar de Lzão. Como que é calculado o Lzão? O Lzão vai ser o quê, polia? 3Lzinho, que é a parte azul, não é? 3Lzinho, mais o quê? 3, essa parte escura aqui, que é o X, 3x. Então vai ficar 3Lzinho mais 3x. Quem que é o X? O X é esse cara aqui, ó. É π vezes L sobre 3. Caramba! Posso passar a xerenga nesse 3 com esse 3? Posso passar a xerenga nesse 3 com esse 3. O que sobrou aqui, Malu? Malu, sobrou 3L mais πL. Como L é fator comum aqui, comprimento da correia, posso colocar o L em evidência? Está multiplicando quem? 3 mais π. Tem essa resposta aí? Letra A. Professor do céu, que exercício top esse, cara. Concordo com você, gente. Exercício legal demais da conta. Olha só.
calcular comprimento na polia. Não é para qualquer um não, só para você, agora, que aprendeu. Tá vendo? Olha só, eu tenho que calcular esses comprimentos aqui fora e os comprimentos dos arcos que estão ligados à polia. Comprimento de arco de circunferência. Olha só, ângulo vezes o raio. Fechou, gente? Belezinha? Massa demais, né? Top demais. Ó. Qualquer dúvida, fala aí, hein? Dá um grito aí, gurizada. Fala, mostra que você tá vivo pra mim. Professor, não entendi aquela parte ali. Será que vai aparecer um desses? Pode aparecer, hein? Isso aí. Enquanto não aparece, vamos fazendo exercício 3 aqui. Vamos fazendo exercício 3. Vamos lá, gurizada. Olha só o exercício 3. Ah, aplicação de potência. Esse aqui é de boa, né? Esse aqui é de boa. Aplicação de potência. O que nós temos aí? Temos uma corda aqui e temos uma corda aqui. As cordas fazem o papel das retas, né? As cordas fazem o papel das retas. Olha só. Essa medida aqui é x, esse pedacinho aqui é x, esse pedacinho é 2, esse pedacinho é 3 e esse pedaço aqui é 10. Como que eu faço para achar o x? A ideia é a gente calcular a potência desse ponto aqui, né? Ó, a potência desse ponto aqui, vou chamar de ponto P. A potência daquele ponto independe da reta que você pega, ou da corda aqui, tanto faz. Como que eu calculo a potência de um ponto interior à circunferência? Já sabe. Você pode usar uma corda ou outra. Vai dar o mesmo valor. Se eu usar essa corda aqui, gente, quanto que vai dar? 10 vezes x é a mesma coisa que 3 vezes 2. Professor do céu, é muito fácil. É, gente, é muito fácil. Só que eu vou te falar uma coisa. Que é 6 sobre 10. É aberto ou tem resposta aqui? Simplificando, né? Simplificando aqui por quanto? Por 2. Simplificando por 2. Você tira que o x vale 3 sobre 5. Qual que é o problema? Isso aqui é aquele típico problema, gente, que você tem que lembrar desse resultado, né? Se você não lembrar desse resultado, ele é bem simples, mas se você não lembrar quando precisar lembrar, você está enrolado, né? O cara vai falar, puxa, o que eu faço ali, cara? O que eu faço ali? A gente acabou de ver esse resultado. Quem conhecia esse resultado aqui? Fala a verdade. Quem conhecia já esse resultado aqui antes dessa aula de hoje? Só Malu. Olha só. É simples, não é? É simples, mas se você não conhecesse, você não faz essa questão. Entendeu? Belezinha? Então, olha só, tem que saber as coisas simples também, senão... Beleza, fácil demais. E olha só de onde que é essa questão. Adivinha de onde que é? FUVEST. Caiu na FUVEST. Mas por que é tão fácil assim? Não é que é tão fácil, é que eu acabei de falar. Pouca gente lembra desse resultado aqui. Pouca gente lembra. Aí que é onde os caras pegam, né? Tá vendo? Vamos lá. Questão 4. Questão 4. Olha só. Na figura, nós temos essa figura aqui, ó. Temos essa figura aqui. Deixa eu ver, aqui tem um ponto O. Isso aqui. Isso aqui. Aqui é o ponto T. O centro aqui é o ponto O. Esse ponto aqui é o ponto B. Esse ponto aqui é o ponto A. E esse daqui é o ponto P. Vamos lá, o que ele fala aí? Na figura, o segmento PT mede 2 raiz quadrada de 21. PT aqui, ó. Isso aqui vale 2 raiz quadrada de 21. E a sua reta suporte é tangente à circunferência gama. Chamou de gama essa circunferência aqui. Cujo raio mede 4 centímetros. Cara, o raio mede 4 centímetros. É a distância do centro até a borda. Então, você concorda comigo que aqui vai ser 4 centímetros. Aqui também vai ser 4 centímetros, né? Isso aqui acho que está em centímetros também, tá? Tá, centímetros. A medida do segmento PB. Quanto que é o segmento PB? Medida do segmento PB. Daqui até aqui. Para saber isso aí, o que a gente precisa saber? Eu preciso saber essa distância aqui de PA, não é? Isso aqui, ó. Se eu chamar de x aqui, gurizada, quanto que vale o PB? 8 mais x, ou x mais 8. Então, o segredo está em achar o x, ó. Achei o x, somo 8, acho o PB. Como que eu vou achar esse x aqui?
Aí que tá, né? Aí o cara vai querer aplicar Pitágoras, vai virar um rolo do nada. Dá pra fazer, né? Por Pitágoras também. Dá pra fazer por Pitágoras, né? Como você faria por Pitágoras? Você fecha aqui, o raio é perpendicular à tangente, vai ser 90 graus, entendeu? Aí você aplica Pitágoras nesse triângulo aqui, acha o x, porque o raio aqui vai ser 4, esse outro cateto, acha o x e depois também é um caminho. Ou você pode utilizar essa teoria que a gente acabou de ver aí da potência. A potência do ponto P com relação à circunferência, se eu usar essa reta aqui, é a mesma coisa se eu usar essa reta aqui, não é? Como é que seria? Vai lá, usando essa reta aqui, como é que seria a potência? PB vezes PA é igual a PT ao quadrado. Isso aqui. Quem que é PB? PB é 8 mais x, ou x mais 8. Vezes quem que é o PA? PA é x. É igual PT ao quadrado. Isso aqui é 2. Misericórdia, ainda bem que é só aqui, né, gente, no exercício. Ó, 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? X mais 8 vezes x igual. Quanto que dá isso aqui, ó? 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 21 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, vai dar quanto? 21. X mais 8 vezes x é igual a quanto que dá isso aqui? 84. Você pode aplicar o chuveirinho aqui distributiva, vai recair no quê? Uma equação de segundo grau. Vai recair numa equação de segundo grau. Você resolve por Bhaskara ou soma em produto, que o Zé já ensinou vocês, e aí acha o x. Tem um jeito mais fácil, professor? Tem, cara. Tem um jeito mais fácil aqui, como... Você pode pensar aqui o seguinte, ó. Um produto que dá 84. Um número é 8 unidades maior que o outro. Mas você pode fazer por tentativa, né? Hã? O 4 saiu aqui, ó. 2 raiz quadrada de 21 ao quadrado, tanto 2 quanto a raiz de 21 fica ao quadrado. É que eu cortei aqui, né, Malu? Aí você acha que eu cortei o... Na verdade, esse quadrado ele vem para os dois caras. Como aqui está o quadrado, esse quadrado aqui é tanto do 2 quanto da raiz de 21. Entendeu? Aí 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 21 ao quadrado, você corta o quadrado com a raiz e sobra só 21. Esse expoente aqui é comum, é para os dois. Eu estou multiplicando, né? Certo? E aí? Produto que dá 84, hein, gente? Que número... Qual o produto que dá 84? Vocês conhecem alguém? A gente não fez essa continha aqui antes, não? Um produto que dá 84? É melhor, né? Você consegue aí por tentativa? Dois números que multiplicados dá 84. Quanto que é? Dois números que multiplicados dá 84. Faz uma forcinha aí. Ah, professor, não sei. 14 e 6. 14 vezes 6 dá 84. E um é 8 maior que o outro? Sim? É, né? Olha só. Ó, dá pra fazer por tentativa algumas coisas também, né? Ó, aqui é 6 vezes e aqui dá o quê? 6 mais 8, que dá 14. 14 vezes 6, que dá 84. Então você conclui que o x é quanto? O x é quanto? O x é 6. Se não, faz equaçãozinha do segundo grau e resolve Bhaskara, tá? Ó, o x aqui é 6 e aqui é 6 mais 8, dá 14. Tá vendo? O 14 é 8 unidades maior que 6. Ó. 14 unidades maior que 6. Isso aqui é um jeito, tá, gente? É um caminho. E eu fiz questão de fazer isso aqui porque eu acho que Bhaskara você já viram bastante, né? Resolver a equação de segundo grau aqui, tá tranquilo? Tem algum problema? Aplicar distributiva, resolver por soma em produto ou Bhaskara. Acho que o Zé já fez bastante com vocês, né? Só tô querendo aqui aproveitar esse momento para mostrar para você um outro jeito. Tem vários exercícios que a gente resolve assim também, tá, Amanda? Pensa dois números que multiplicados desse cara aqui, ó, geralmente vai dar número inteiro. Geralmente vai dar número inteiro, você pode sair rapidinho aqui por tentativa. Tudo bem? Então tá. Tem alternativa aí, gente? Ah, ele quer calcular o PB, não o X. O PB nós vimos lá. Ó. Quem que é o PB? PB é X mais 8. Como o X é 6, 6 mais 8, então o resultado aqui vai dar quanto? 14. A resposta da questão é 14. Letra A, Malu. Letra A. Oi. Coloquei que o todo já é
Legal, também dá. Aí saiu. Legal. Você pode chamar, ó, ele falou que o PB é x que ele quer, né? Então esse pedacinho aqui é quanto? É x menos 8. Esse pedacinho aqui é x menos 8. Também dá. Se você fosse fazer por Bhaskara, como é que você ia fazer? Esse aqui? Lá, fechando de lá. Porque você não teria o valor da... Não, você fala Pitágoras, né, Malu? Pitágoras. Você poderia fechar aqui, ó. Aqui é 90 graus. Aí aqui é 4 centímetros, porque é o raio. Entendi. Aqui um cateto é 2 raiz de 21, um cateto é 4 e o outro cateto é quanto? 4 mais x. Entendeu? Dá pra fazer por Pitágoras ali. Belezinha? Então tá, galerinha. Dessa forma nós finalizamos aqui a aula 20B sobre comprimentos na circunferência. Fechou? Faça o exercício aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Beleza?